Dizem que há algo estranho no lago silencioso, uma sensação de vazio que arrepiava até os mais corajosos. De dia, parecia ser apenas um lago comum, escondido entre árvores antigas e em meio ao silêncio profundo da floresta. Mas à noite, sua escuridão tinha um peso, uma densidade estranha, como se algo muito antigo e sombrio repousasse sob suas águas. Desde criança, Arthur ouvia as histórias que circulavam pela cidade sobre o lago, histórias que pareciam apenas lendas contadas para assustar turistas e manter as crianças longe do perigo. Mas ao completar 19 anos, Arthur foi desafiado por seus amigos a visitar o lago à meia-noite. Apesar dos avisos e da má reputação do lugar, a ideia de enfrentar o desconhecido parecia irresistível. A noite em que ele decidiu ir estava estranhamente silenciosa, sem o som de pássaros ou de qualquer movimento das folhas das árvores. Ele caminhou pela trilha com passos leves, tentando conter o medo que crescia em seu peito. Seus amigos, que estavam ao seu lado, tentavam fazer piadas para aliviar a tensão, mas logo o grupo começou a sentir o peso sombrio da floresta ao redor. Chegaram ao lago exatamente à meia-noite, e uma névoa espessa pairava sobre a superfície da água, dando ao lago uma aparência fantasmagórica. Por alguns minutos, todos ficaram apenas olhando, hipnotizados pelo silêncio e pela escuridão profunda do lugar. O lago parecia não ter fim, um abismo sem fundo que refletia o céu estrelado, mas ao mesmo tempo parecia esconder algo em seu interior. Arthur foi o primeiro a se aproximar da beira, sentindo uma estranha atração. Uma brisa gelada soprou, fazendo-o tremer, mas, em vez de recuar, ele sentiu uma necessidade inexplicável de tocar a água. Quando abaixou a mão, viu seu reflexo nas águas escuras, mas ao olhar mais de perto, percebeu algo aterrorizante. A imagem que o encarava de volta não era a sua própria. Era um rosto pálido, com olhos vazios, que parecia sussurrar algo que ele não conseguia ouvir. Assustado, recuou rapidamente e seus amigos perceberam seu pânico. Mas antes que pudesse explicar o que tinha visto, algo dentro do lago começou a se mexer, como se uma criatura gigante estivesse se agitando nas profundezas. As ondas se espalharam e, de repente, um braço pálido emergiu da água, seguido por um rosto horrível, desfigurado, que parecia o de uma mulher. Seus cabelos eram longos e embaraçados, e seus olhos estavam fixos em Arthur, como se ele fosse o único ali. Os amigos gritaram e recuaram, mas Arthur ficou paralisado, hipnotizado pelo olhar vazio e frio daquela figura. Ela parecia murmurar palavras incompreensíveis, que ele só conseguia ouvir em fragmentos. Ajuda, perdida, traga-me de volta. Cada palavra era um golpe em seu peito, como se algo estivesse tentando puxá-lo para dentro daquele vazio. Em um instante, a mão da figura se estendeu, agarrando o braço de Arthur com uma força sobre-humana. Ele tentou resistir, mas sentiu um frio mortal atravessar seu corpo. Foi então que tudo ao seu redor se apagou, e ele se viu submerso na água, incapaz de respirar. O lago estava denso, como se fosse feito de uma escuridão sólida, e tudo o que ele conseguia ver eram sombras ao seu redor. Ele tentou nadar para cima, mas algo o impedia de se mover, como se mãos invisíveis estivessem segurando seus pés. Enquanto lutava, ouviu a voz novamente, agora mais clara, um sussurro arrepiante que vinha de todas as direções. Não devia ter vindo.
Este é o lugar dos esquecidos, daqueles que nunca voltam. A voz parecia ter centenas de tons diferentes, como se fosse um coro de almas perdidas. A luta desesperada de Arthur parecia inútil. O frio aumentava e ele começou a perder a força. Mas de repente, algo mudou. Uma luz suave apareceu à sua frente e, entre as sombras, ele viu uma mulher jovem, com uma expressão triste, estendendo a mão em sua direção. Ela parecia diferente da criatura que o havia puxado. Havia algo de sereno nela, e ele sentiu que precisava segui-la. Com um último esforço, ele estendeu a mão e tocou a figura. No instante em que fez isso, a escuridão ao seu redor se dissipou, e ele foi envolvido por uma sensação de paz, como se estivesse sendo protegido de todo o terror que o lago escondia. Ele sentiu seu corpo sendo puxado para a superfície, e quando finalmente emergiu, estava de volta à margem, com os amigos gritando ao seu redor. Arthur estava exausto e completamente molhado, mas vivo. Olhou para o lago e viu por um breve momento a silhueta da mulher que o ajudara a escapar. Ela o observava com um olhar triste e então desapareceu nas águas, deixando apenas um leve ondular na superfície. Seus amigos o ajudaram a se levantar e, em silêncio, eles deixaram o lago. Ele pesquisou histórias antigas da região e descobriu a lenda de uma mulher que havia se afogado no lago há muitos anos. Diziam que ela buscava vingança contra aqueles que ousavam perturbar o descanso das águas e que sua alma amaldiçoava qualquer um que se aproximasse do lago sem respeito. Arthur soube então que o lago era mais do que uma simples lenda. A maldição era real e ele quase se tornara mais uma das almas perdidas. Compreendeu que a mulher que o ajudara era talvez uma parte da mesma maldição, uma alma que resistia ao mal para proteger os vivos. Decidiu que jamais retornaria àquele lugar, mas também sentiu uma obrigação de alertar outros para que respeitassem a paz sombria do lago silencioso, um lugar onde os vivos não deviam se aventurar. Desde aquela noite, Arthur sentia uma presença suave ao seu redor, como se alguém o estivesse observando. Mas diferente da escuridão do lago, essa presença parecia serena, quase protetora.